Todo mundo conhece o final. As manchetes espalhadas como cicatrizes nos jornais, as fotos das vítimas, os julgamentos, os diagnósticos frios dados por especialistas em televisão. Mas quase ninguém se pergunta como tudo começa. Como se o mal simplesmente aparecesse num estalo, brotando de algum lugar sombrio sem aviso. Mas eu sei, porque eu vivi. E isso é o que mais assusta. O mal não nasceu comigo. Ele foi alimentado. No começo, era só silêncio. Ignorado, esquecido, empurrado para o canto. Mas o silêncio grita de formas que você não imagina. E cada vez que ele era ignorado, eu aprendia a calar também. Ninguém queria saber. Porque se quisessem, teriam visto, teriam ouvido, teriam sentido a pressão de algo crescendo no escuro. O silêncio é um berço perigoso. Ele embala monstros que se alimentam de rejeição, de desprezo, de ausências. Cada tanto faz que eu ouvia era um tijolo a mais no castelo de dor que eu estava construindo. Sozinho. Dentro de mim. As pessoas gostam de acreditar que o mal tem rosto de vilão, que vem com trilha sonora de filme de terror. Mas o mal, às vezes mora no quarto ao lado. Frequenta a escola. Senta calado na mesa do jantar. O mal, às vezes, é moldado em silêncio, entre as frestas do cotidiano. Ele cresce escondido atrás de sorrisos obrigatórios, de respostas automáticas. Tá tudo bem. Mas não estava. Nunca esteve. Minha dor não nasceu gigante. Ela começou com pequenas fraturas, coisas que ninguém percebe. A ausência de um abraço, um olhar de desprezo, o som de uma porta se fechando mais uma vez. A dor é paciente. Ela sabe esperar. E quando ela cresce, ela cobra tudo o que ficou guardado. E o que você faz quando descobre que o monstro morava do seu lado? Você finge que ele não estava lá. Porque admitir que monstros são criados é admitir que qualquer um pode ser o criador. E às vezes, o criador sou eu mesmo. Com minhas dores, com meu silêncio, com a maneira que aprendi a sobreviver. O monstro não bateu na porta. Ele nasceu comigo. Foi crescendo comigo, se escondendo nos cantos onde ninguém quis olhar. Eu era só um menino, mas tudo em mim era demais. Demais para caber nos moldes, demais para ser ignorado, demais para ser amado. Meu corpo crescia rápido, e com ele crescia a solidão. As roupas não serviam por muito tempo, os sapatos apertavam, as palavras me feriam. As pessoas se afastavam como se eu carregasse algo contagioso. E talvez carregasse o peso de não ser querido. Minha mãe dizia que eu dava vergonha, que meu tamanho era uma afronta, que eu parecia um erro genético. Palavras que cortavam mais fundo do que qualquer castigo. E meu pai? Meu pai desistiu antes mesmo de tentar. Sumiu como quem abandona algo sem valor. Em casa, eu não era filho. Era um lembrete constante do que ela não queria lembrar. Era ruído. Era incômodo. Era rejeição viva. Cresci entre gritos e silêncios, entre portas batidas e olhares que atravessavam meu corpo como se eu fosse transparente. Não havia abraços. Não havia, vai ficar tudo bem. Havia cansaço. Havia culpa projetada. Havia um vazio que me olhava todas as noites no espelho. Na rua, a situação não era melhor. Os olhares seguiam meu corpo como se eu fosse uma ameaça. As pessoas me evitavam, mudavam de calçada, cochichavam. E eu fingia não perceber. Fingir era a única defesa que me restava. Você já se sentiu invisível mesmo estando no meio de todo mundo? Como se sua existência ocupasse espaço demais, incomodasse demais, pesasse demais. Eu era o que ninguém queria carregar, o fardo que ninguém reconhecia como gente. Quando você é ignorado o tempo suficiente, você aprende a se apagar, a se encolher, a andar em câmera lenta, a nunca perguntar nada. Porque já sabe a resposta, ninguém se importa. E cada ninguém virava uma pedra no meu estômago, um tijolo no meu casulo, um prego no caixão da minha inocência. Eu não estava vivendo, estava me moldando, em algo que nem eu reconhecia mais. E o pior, eu já nem me importava mais em ser reconhecido. Só queria que doesse menos. Que o vazio fizesse silêncio dentro de mim. Mas o silêncio estava aprendendo a gritar por mim.
Na escola, meu nome era sinônimo de desconforto. Eu sentia isso no olhar de cada professor, no suspiro de cada colega que trocava de lugar quando eu sentava por perto. Eles não precisavam dizer. Eu entendia. Eu era o esquisito, o menino que ninguém chamava pro time, pro lanche, pra conversa. E não era só exclusão. Era escárnio disfarçado de piada. Era o bilhete escondido com palavras que ferem mais que tapas. Eram as risadas abafadas quando eu tropeçava, quando eu errava, quando eu existia demais. Fingir que não doía se tornou minha especialidade. Eu sorria com os lábios e morria com os olhos. Criava mundos paralelos onde eu era aceito. Mas a realidade sempre me puxava de volta. Dura, fria, cruel. Eu colecionava silêncios. E cada silêncio era uma nova ferida que não sangrava por fora, mas me corroía por dentro. Era como gritar debaixo d'água. Ninguém ouve, ninguém percebe, mas o corpo sente. A alma sente. Um dia, eu parei de esperar ser notado. Comecei a anotar. Nomes, rostos, vozes. Não por vingança imediata, mas por memória. Como se um dia, de algum jeito, tudo aquilo pudesse ser devolvido. De forma justa. De forma definitiva. Ninguém notou. E quando notassem, já seria tarde demais. Porque monstros também aprendem a sorrir. E se você está até aqui nessa história, talvez você sinta que o que estou contando não é só meu. Talvez o silêncio também tenha gritado dentro de você. Aos 10 anos, o mundo se partiu de um jeito que nunca mais colou. A memória é clara como o sangue na minha mão. Era um gato, pequeno, inofensivo. Eu o segurei nos braços, senti o corpo quente, os olhos piscando devagar. E então, eu o afastei da vida com as próprias mãos. Não por crueldade, mas por curiosidade. Eu queria saber o que havia do outro lado do suspiro. Queria entender o som do fim. Quando enterrei o corpo, eu chorei. Mas não por ele. Eu chorei porque não senti culpa. E isso me assustou. Pela primeira vez eu experimentei o silêncio absoluto. Sem gritos, sem insultos, sem rejeição, só paz. E aquilo me acalmava mais do que qualquer palavra de consolo. Porque ali, pela primeira vez, eu controlei o desfecho. Pela primeira vez, eu fui o autor da última palavra. E isso ficou marcado. Depois disso, outros testes aconteceram. Pequeninos, quase imperceptíveis para quem olhava de fora. Mas dentro de mim, era como um roteiro em construção. Um ensaio para algo maior. Eu não sabia ainda o que, mas sabia que o que eu sentia não era normal. E ninguém via, porque ninguém queria ver. Enquanto meninos da minha idade sonhavam com bicicletas, figurinhas ou aniversários, meus sonhos eram escuros. Eu me via em corredores vazios, salas geladas, pessoas deitadas em silêncio. E eu ali, controlando tudo, decidindo quem ficava, quem partia, quem merecia ser ouvido e quem precisava ser silenciado para sempre. Era um mundo onde finalmente eu tinha voz. Onde ninguém me calava, onde ninguém me diminuía, onde o medo morava nos olhos dos outros, não nos meus. A morte não me assustava. Ela era previsível, tranquila, honesta. Ela não me chamava de aberração, não ria do meu jeito, não me mandava embora da mesa. Ela apenas obedecia. E na fantasia, eu era mais do que um menino invisível. Eu era um rei, um deus, um redentor do meu próprio universo torto. E a cada vez que eu mergulhava nesses pensamentos, algo em mim se sentia mais inteiro. Porque no meu mundo, eu decidia, eu mandava, eu punia. E isso era reconfortante. E tudo isso foi crescendo, como erva daninha no escuro, como fungo num canto esquecido da alma. Mas ninguém viu, porque é mais fácil virar o rosto. Fingir que crianças não sentem, que silêncios não gritam, que olhos vazios são só timidez. Enquanto isso, dentro de mim, algo criava raízes. Algo que respirava comigo, que andava comigo, que me fazia companhia quando todos me deixavam sozinho. O monstro não nasceu numa noite. Ele foi sendo moldado, em cada grito ignorado,
em cada gesto de desprezo, em cada ausência de amor. E ele cresceu, dentro de um menino, que nunca quis ser perigoso, só queria ser ouvido. Se essa história fez você arrepiar, se por um momento você se perguntou o que pode existir por trás de um olhar calmo e silencioso, então continue com a gente. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal Assassino em Primeira Pessoa. E compartilhe com alguém que precisa ouvir o que quase ninguém tem coragem de contar. Porque nos próximos episódios você vai descobrir que os maiores horrores nem sempre gritam. Vão te mostrar que o silêncio pode esconder monstros e alguns apenas observam. E às vezes, a verdade mais perturbadora é justamente aquela que o mundo insiste em ignorar.